comunidades voluntárias, o mercado da segurança e a nova ordem mundial. Uma das características mais marcantes do período medieval foi a dimensão da comunidade tradicional. O indivíduo isolado não existia politicamente e nem socialmente. A característica intencional da lei moderna, como um ato de livre-arbítrio daqueles que estão no poder, é a centralidade do indivíduo sem relações, sem uma história ou identidade, completamente abstrato e simplesmente parte do estado de bem-estar social. Então, estão, portanto, intimamente ligadas. O libertarianismo contemporâneo, depois de décadas de esquecimento pela comunidade, também desenvolveu uma tendência de repensar o indivíduo e enfatizar seus fortes laços dentro de uma comunidade. Posteriormente, o livre mercado pode ser totalmente apreciado por sua capacidade de conectar indivíduos, consequentemente favorecendo comunicações e o desenvolvimento de um senso de comunidade. O mercado, de fato, permite o surgimento de relações baseadas na confiança. Isto é essencial à missão para uma sociedade capaz de minimizar o papel da violência, como aquela imaginada pelos libertários. Agências de segurança, competindo por clientes, poderiam ser os meios para criar o consenso e confiança entre aqueles que requerem segurança. Este livre mercado por proteção, favorecido pelos libertários, seria um prelúdio de uma revitalização das relações interpessoais. Por outro lado, análises econômicas da redistribuição estatal e estudos sobre busca de renda, rent-seeking, mostraram que, em seu estágio terminal, políticas estatistas são um grande conflito de todos contra todos, em busca por privilégios. O triunfo do estado de guerra hobbesiano ocorre dentro do corpo político, dentro das fronteiras do poder soberano. No início do século XXI, o Leviatã parece ter concluído sua própria parábola em uma sociedade dominada por conflitos sem regras. Os políticos contemporâneos encaram um dilema. Deveria o Estado proteger os indivíduos enquanto indivíduos, ou deveria considerar os homens enquanto membros de um grupo? Caso escolha pelo primeiro, tem de ignorar a identidade e a cultura até o ponto de obliterar tradições em nome da comunidade dos Les Valeurs Républicains, os valores republicanos. Por outro lado, caso considere os indivíduos como parte de um grupo, o Estado deve aceitar a balcanização da sociedade política. Isto, por sua vez, implica que o poder se torna o fulcro de um cartel de grupos étnicos, religiosos ou culturais que visam seus próprios interesses em detrimento do direito dos outros. Certamente, dentro do Estado, qualquer diferença se torna motivo para conflito e contraste. Contrário aos críticos do libertarianismo, a comercialização da proteção não leva à desordem de conflitos endêmicos e guerras sem solução. Novamente, a experiência medieval nos mostra que conflitos eram menos frequentes e suas consequências menos sangrentas. Posteriormente, a inabilidade de alcançar o processo de legislação, a cadeira da tomada de decisão última, já que o primeiro foi posto em nenhum centro particular e o último simplesmente não existia, fazia os riscos associados com a criação de guerras não serem vantajosos. A fragmentação da política medieval teve o mérito de tornar todas as instituições fracas e de fazer todo o exército ser pequeno, como Jean Bachelet demonstrou em sua famosa obra sobre as origens do capitalismo. Foi a anarquia medieval que ajudou a criar o dinamismo do primeiro capitalismo, tanto no norte da Itália, nas comunas flamengas e nos mercados da França.
A fraqueza da política era a força dos mercadores, e vice-versa. Acreditamos que reexaminar cuidadosamente o passado pode ser um meio de recuperar eficientes estratégias para a liberdade. A falha do monopólio público em combater o crime já ajudou a espalhar as agências de segurança privada para proteger bancos, companhias e aéreas residenciais. É razoável imaginar que o número e tamanho destas atividades continuará crescendo no futuro, tal como fez de forma extraordinária durante os últimos 22 anos. Não há contradições, consequentemente, entre a defesa libertária dos processos secessionistas, as quais levam ao desenvolvimento de menores monopólios territoriais, e a hipótese de um mercado onde a proteção é garantida por companhias de seguro e forças policiais privadas. Ambas as estratégias estão intimamente relacionadas, pois, se os processos de secessão podem desafiar o controle do Estado sobre o território, eles também tendem a criar novos e menores monopólios de proteção. Estes, por sua vez, são menos capazes de subjugar seus próprios cidadãos, graças aos custos de saída reduzidos e à ampla substituição dos serviços governamentais. Entretanto, a fragmentação do Estado-nação, que pode estar em nosso horizonte, não será capaz por si só de assegurar um futuro libertário. É necessário apenas alguém observar o que está acontecendo ao nível internacional para ver que uma nova concepção de imposição da lei está ganhando campo. É dentro dessa lógica que poderíamos imaginar os antigos Estado-nação abandonados aos seus velhos destinos, e os novos pensadores e construtores estatais enchendo com seu velho vinho uma nova garrafa. Dada a grande dificuldade dentro das fronteiras nacionais, a imposição da lei estatal está tentando novamente legitimar a si mesmo dentro de uma nova ordem mundial, a qual, graças às Nações Unidas, OTAN e semelhantes, gostaria de garantir proteção máxima a todos os nossos direitos. Esse projeto é muito perigoso, pois a opinião pública entende apenas vagamente os riscos associados com a construção de um governo mundial. O intervencionismo humanitário, que consiste na abertura do caminho para um governo mundial, vem sendo favorecido pela opinião pública, assim como também pelos eruditos. Na visão de David Held, por exemplo, a globalização significa que nossa atual cidadania não pode ser definida como ser membro de um Estado-nação, e que a democracia não significa a participação em um processo político puramente nacional. Neste sentido, de acordo com Held, temos de pensar em termos de uma democracia cosmopolita. O que já está ocorrendo na Europa é muito significante. Se as tendências atuais continuarem, as diferentes pessoas da Europa, diariamente imersas em conflitos e dificuldades causadas pelos seus próprios estados, estão prestes a serem sujeitas à autoridade de um superestado continental sem sequer notar. Este novo governo tentará harmonizar, entre aspas, as políticas fiscais, não baixar impostos, com certeza, e todo outro tipo de controle de recursos individuais. No final, talvez, Bruxelas comandará toda a decisão política e terá sucesso em montar um novo Estado imperial, entre aspas, junto dos Estados Unidos. As expressões governo mundial e democracia cosmopolita são apenas alusivas e sugerem uma hipótese bem geral. Entretanto, o sucesso de uma potência global não pode ser previsto e nós nunca iremos ter certeza se esta ordem legal unificada, centralizada e tirânica tomará o lugar dos atuais Estados-nação. Em sua análise acerca do uso da violência, que é própria do Estado, Charles Tilly distingue 4 tipos de diferentes atividades dos agentes públicos: a criação de guerra, eliminando ou neutralizando seus próprios rivais fora do território nos quais eles têm clara e contínua prioridade enquanto donos da força; criação de Estado, eliminando ou neutralizando seus rivais dentro de seus territórios; proteção,
eliminando ou neutralizando os inimigos de seus clientes, e extração, adquirindo os meios para satisfazer as três primeiras atividades: a criação de guerra, a criação de Estado e proteção. Ninguém pode prever se as organizações internacionais sequer estarão prontas para satisfazer todas essas condições. Eles estão aumentando meramente sua autoridade e a capacidade de controlar recursos de indivíduos, mas eles ainda não são capazes de disciplinar estados. Há uma certa ironia no fato de que os que buscam a liberdade por todo o globo devam recorrer à falta de vontade dos estados de se comprometer com sonhos políticos de longo alcance, do euro e dos unificacionistas mundiais. A resistência contemporânea ao Estado, a esses nêmesis histórico de sua própria lógica, a mesma que, no passado, pavimentou a via para a ascensão da modernidade política e agora está cavando sua própria cova, tem sido a única esperança realista para as liberdades individuais. Se a história humana continuar a atual evolução ameaçadora em direção a um fortalecimento das instituições políticas globais, é bem provável que a ordem mundial seja marcada por um poder simultâneo compartilhado entre os antigos Estado-nação e o novo centro. A história do federalismo americano e a recente evolução da União Europeia nos dão insights úteis para entender este tipo de dinâmica. Em qualquer caso, os atuais conflitos culturais parecem bem definidos. Por um lado, há o surgimento de hipóteses teóricas e soluções de negócios que redirecionam uma quantia de poder e livre escolha, sempre crescente em direção aos indivíduos. Os processos de liberalização de setores industriais e a globalização dos mercados favorecem este fator. A pressão secessionista e a demanda crescente pela proteção privada são outros sinais dessa tendência. Contra estas tendências, no geral, positivas, está a tentativa zelosa das classes monopolistas de preservar seus privilégios a partir da preparação de instituições universais, entre aspas, criadas para abolir todos os tipos de ditadura e proteger os civis em todos os cantos do mundo, semeando a cultura e práticas liberais. A luta contra a pobreza, o sofrimento e a ignorância, as quais foram, no passado, pretexto para justificar intervenções socioeconômicas por parte dos governos e a dominação das classes políticas, hoje em dia reaparecem como um Welfareism planetário. E este novo estatismo é voltado a criar um monopólio técnico-estrutural capaz de impor seus próprios anseios sobre todos. A agenda humanitária liberal contemporânea, a qual causou os mais recentes conflitos, é verdadeiramente paradoxal e contraditório. A tentativa de justificar guerras feitas pelas classes políticas da OTAN foi blindada pela vitória dos direitos individuais. Os crimes cometidos pelos que bombardearam a população civil da Sérvia foram justificados com referências constantes à situação dos civis em Kosovo. Assim, os estados desapareceram e a guerra parece ser aquilo que realmente era, um conflito entre indivíduos, grupos e coalizões. A guerra voltou a ser algo familiar ao feudo medieval, mesmo que ainda não tivesse legitimidade moral alguma. Ao recusarem a conferir à Sérvia de Milošević a tradicional dignidade dada aos estados, os aliados do Ocidente mostraram a verdadeira natureza de suas próprias instituições. Em seu apelo hipócrita pelos direitos individuais dos cidadãos de Kosovo, a OTAN foi forçada a ignorar os direitos da Iugoslávia enquanto um Estado e, consequentemente, aceitando a visão do realismo europeu e do libertarianismo americano.
Este sangrento episódio mostra que a mesma lógica que poderia levar a um governo mundial poderia também levar à direção oposta. O retorno dos direitos individuais e étnicos, mesmo enquanto uma mera desculpa para o imperialismo político, poderia favorecer a dissolução dos Estados-nação, de grandes impérios continentais e da cultura política mainstream. Muitos libertários destacaram as relações internacionais entre indivíduos em tempos de paz como exemplos de acordos contratuais, jurisdição voluntária e coerção mínima. Podemos testemunhar uma mudança fundamental. O conflito entre a liberdade e a coerção continuará deixando sua marca na história humana no futuro, e a arena internacional provavelmente será um campo de batalha mais importante do que o doméstico. Guerra, Paz e o Estado. Murray Rothbard. O movimento libertário foi repreendido pelo William Buckley Jr., por falhar em usar sua inteligência estratégica, entre aspas, para encarar os grandes problemas de nosso tempo. Certamente nós temos ficado muitas vezes propensos a buscar nossos pequenos seminários ocupados sobre se devemos ou não desmunicipalizar os coletores de lixo, entre aspas, como Buckley desdenhosamente escreveu, ignorando e falhando em aplicar a teoria libertária ao problema mais vital de nosso tempo, a guerra e a paz. Há uma sensação de que os libertários têm sido mais utópicos do que estratégicos em seus pensamentos, com uma tendência a divorciar o sistema ideal, o qual nós imaginamos das realidades do mundo no qual vivemos. Em suma, muitos de nós divorciaram a teoria da prática, e assim ficamos contentes em sustentar a sociedade libertária apenas como um ideal abstrato para algum futuro remoto distante, enquanto para o mundo atual, nós seguimos irracionalmente a linha conservadora, entre aspas, ortodoxa. Para viver a liberdade, para começar o primeiro e duro embate estratégico de mudar o insatisfatório mundo de hoje na direção de nossos ideais, devemos perceber e demonstrar ao mundo que a teoria libertária pode ser nitidamente trazida para prestar contas perante todos os problemas cruciais do mundo. Através dos controles destes problemas, nós podemos demonstrar que o libertarianismo não é apenas um belíssimo ideal concretizado nas nuvens, mas um corpo de verdades obstinado que nos permite assumir nossa posição e enfrentar todas as séries de problemas atuais. Vamos então, por todos os meios possíveis, usar nossa inteligência estratégica, apesar de que, quando ver o resultado, o Sr. Buckley provavelmente desejaria que ficássemos no campo da coleta de lixo. Vamos construir uma teoria libertária da guerra e da paz. O axioma fundamental da teoria libertária é o de que ninguém pode ameaçar ou cometer violência, agressão, entre aspas, contra o corpo de outro homem ou propriedade. A violência só pode ser empregada contra o homem que cometeu tal violência, isto é, apenas de forma defensiva contra a violência agressiva de outro. Em resumo, nenhum tipo de violência pode ser empregada contra um não agressor. Aqui está a regra fundamental da qual todo tipo de teoria libertária pode ser deduzido. Deixemos de lado por um momento os problemas mais complexos do Estado e consideremos apenas relações entre indivíduos privados, entre aspas. Jones descobre que ele ou sua propriedade está sendo invadida, sofrendo agressão por parte de Smith. É legítimo que Jones, como vimos, repreenda essa invasão se utilizando da forma defensiva da violência, mas agora chegamos a uma questão mais espinhosa. É justo que Jones cometa violência contra terceiros inocentes como um corolário à sua defesa legítima contra Smith? Para o libertário, a resposta tem de ser claramente não. Lembremos que a regra de proibir a violência contra pessoas inocentes ou propriedade destes é absoluta. É errado e criminoso violar a propriedade ou a pessoa de outrem, mesmo que alguém seja um Robin Hood, ou esteja morrendo de fome, ou está fazendo isso para salvar parente de alguém.
ou está se defendendo contra o ataque de terceiros. Podemos até entender e simpatizar com os motivos em vários destes casos e em situações extremas. Poderíamos posteriormente mitigar a culpa do criminoso caso ele venha a julgamento para ser punido, mas não podemos desviar o fato de que tal agressão ainda assim é um ato criminoso e um ato cuja vítima tem todo o direito de repreender com violência se necessário. Em suma, um indivíduo A comete agressão contra B porque C está ameaçando ou cometendo agressão contra A. Podemos até entender a maior, entre aspas, culpa por parte de C nesse processo todo, mas ainda devemos classificar a agressão como um ato criminoso no qual B tem o direito de repreender com violência. Pode ser, para ser mais concreto, se Jones descobre que sua propriedade está sendo roubada por Smith, ele tem o direito de repeli-lo e tentar detê-lo, mas ele não tem o direito de repeli-lo bombardeando um prédio e assassinando pessoas inocentes, ou tentar detê-lo metralhando multidões inocentes. Se ele fizer isso, ele será um agressor criminoso tanto ou mais quanto Smith. A aplicação dos problemas da guerra e da paz já está tornando-se evidente. Por enquanto, em sentido estrito, a guerra é um conflito entre estados. Já em sentido amplo, podemos defini-la como a manifestação aberta da violência entre pessoas ou grupos de pessoas. Se Smith e um grupo de seus capangas agridem Jones, e Jones e seus guarda-costas perseguem a gangue de Smith até sua sede, deveríamos parabenizar Jones por seu empenho, e nós, assim como outras pessoas interessadas em repreender agressões, podemos contribuir financeiramente ou pessoalmente para a causa de Jones. Mas Jones não tem nenhum direito a mais do que Smith, de que agredir alguma outra pessoa no curso de sua guerra justa, entre aspas, roubar a propriedade de outrem para financiar seu objetivo, recrutar outros a seu bando pelo uso da violência, ou matar outras pessoas no curso de sua luta para capturar as forças de Smith. Se Jones tiver de fazer qualquer uma dessas coisas, ele se torna um criminoso da mesma forma que Smith, e ele também passa a ser sujeito a quaisquer que sejam as sanções ou medidas tomadas contra a criminalidade. De fato, se o crime de Smith foi um roubo e Jones deve se utilizar de conscrição para detê-lo ou deve matar outros em sua perseguição, Jones se torna mais criminoso do que Smith, pois tais crimes contra outras pessoas, como escravidão e assassinato, são certamente muito piores do que roubo, pois enquanto o roubo fere a extensão da personalidade de outrem, a escravidão fere, assassina e oblitera a própria personalidade. Suponha que Jones, no curso de sua guerra justa, entre aspas, contra as devastações de Smith, teria de matar algumas pessoas inocentes e suponha que ele teria de alegar, em defesa de seus assassinatos, que estava apenas agindo no slogan, abre aspas, dei-me a liberdade ou dei-me a morte. Feche aspas. A absurdidade desta defesa, entre aspas, deveria ser de uma vez evidente, porque a questão não é se Jones estava disposto pessoalmente a arriscar sua própria vida em sua luta contra Smith. O real problema é se ele estava ou não disposto a matar outras pessoas em prol de seu fim legítimo, pois Jones, em verdade, estava agindo em nome de um slogan completamente indefensável. Abre citação, dei-me a liberdade ou dei a eles a morte, fecha citação. Certamente um grito de guerra de uma nobreza bem mais débil. Assim, a atitude libertária básica em face da guerra tem de ser,
É legítimo se utilizar da violência contra criminosos em defesa dos direitos de alguma pessoa ou propriedade desta. É completamente inadmissível violar os direitos de outras pessoas inocentes. A guerra, portanto, é apenas adequada quando o exercício da violência é rigorosamente limitado aos criminosos individuais. Poderíamos julgar por nós mesmos a quantidade de guerras ou conflitos na história que foram de encontro com esse critério. Frequentemente vem sendo sustentado, especialmente por conservadores, que o desenvolvimento das horrendas armas modernas de assassinato em massa, armas nucleares, mísseis, guerras biológicas, etc., tem apenas uma diferença em grau em vez de espécie das armas mais simples de épocas anteriores. De fato, uma resposta a isto é a de que, quando o grau é um número de vidas humanas, a diferença é enorme. Mas outra resposta que o libertário está particularmente equipado para dar é a de que, enquanto se houver vontade, o arco e flecha e até mesmo o rifle podem ser apontados contra criminosos. Armas nucleares modernas não podem. Esta é uma diferença crucial em espécie. É claro que o arco e flecha poderia ser usado com propósitos agressivos, mas também poderia ser apontado para uso somente contra agressores. Armas nucleares, mesmo sendo convencionistas, entre aspas, bombas aéreas, não podem. Estas armas são ipso facto máquinas de destruição indiscriminada. A única exceção seria o caso extremamente raro, onde uma massa de pessoas criminosas habita em uma área geográfica vasta. Devemos, portanto, concluir que o uso de armas nucleares ou semelhantes, ou a ameaça disso, é um pecado e um crime contra a humanidade para o qual não pode haver justificação. É por isso que esse antigo clichê já não se sustenta mais, que não são as armas, mas a vontade de usá-las que é significativo no julgamento de assuntos de guerra e paz. Por isso é precisamente a característica das armas modernas, de não poderem ser utilizadas seletivamente, não podem ser utilizadas de uma maneira libertária. Portanto, sua própria existência tem de ser condenada, e o desarmamento nuclear se torna um bem a ser buscado por si mesmo. E se realmente vamos usar nossa inteligência estratégica, veremos que tal desarmamento não é apenas um bem, mas o maior bem político que poderíamos buscar no mundo moderno, pois assim como o assassinato é um crime tão odioso contra o outro homem quanto o roubo, o assassinato em massa, assassinato tão difundido ao ponto de ser uma ameaça à civilização humana e à própria sobrevivência humana, é o pior crime que qualquer homem possivelmente cometeria, e este crime é agora iminente, e a preservação de uma aniquilação em massa é muito mais importante, na verdade, do que a desmunicipalização da coleta de lixo, por mais útil que isto possa ser. Ou então os libertários só vão ficar indignados sobre o controle de preços ou o imposto de renda e cruzar os braços, ou até mesmo advogar positivamente em relação a um crime tão grande como assassinato em massa? Se a guerra nuclear é totalmente ilegítima, até mesmo para indivíduos se defendendo contra investidas criminosas, imagine o quanto mais ilegítimo é a guerra nuclear, ou até mesmo a guerra convencional, entre aspas, entre estados. É hora, então, de trazer o Estado para a nossa discussão. O Estado é um grupo de pessoas que conseguiram adquirir um monopólio virtual do uso da violência através de um território determinado. Em específico, adquiriu um monopólio do uso da violência agressiva, pois os Estados, geralmente, reconhecem o direito dos indivíduos de se utilizarem de violência para a autodefesa, embora não contra o próprio Estado, claro. O Estado, então, usa esse monopólio para exercer poder sobre os habitantes do território e para gozar dos frutos materiais deste poder. O Estado, portanto, é a única organização na sociedade que regularmente e abertamente obtém seu rendimento financeiro pelo uso da violência agressiva. Todos os outros indivíduos e organizações, exceto as delegadas pelos Estados,
podem obter riqueza somente por produção pacífica e por trocas voluntárias de seus respectivos produtos. Esse uso da violência para obter seus rendimentos, chamados de taxação, entre aspas, é a pedra angular do poder do Estado. Baseando-se nisso, o Estado erige uma maior estrutura de poder sobre os indivíduos em seu território, regulando-os, penalizando críticas, subsidiando seus colaboradores, etc. O Estado também toma conta de arrogar para si o monopólio compulsório de vários serviços críticos para a sociedade, deixando assim as pessoas dependentes do Estado para conseguirem serviços-chave, tomando o controle de posições vitais na sociedade e fomentando também entre o público e o mito de que apenas o Estado pode suprir tais bens e serviços. Dessa forma, o Estado é cuidadoso em monopolizar os serviços policiais e judiciais, a propriedade de ruas e estradas, o fornecimento de dinheiro e os serviços postais, e é efetivo em monopolizar ou controlar a educação, utilidades públicas, transporte, rádio e televisão. Agora, visto que o Estado arroga a si mesmo o monopólio da violência sobre um território, ao ponto em que suas depredações e extorsões não sofrem resistência, é dito haver paz, entre aspas, no território, já que a única violência é unidirecional, dirigida pelo Estado em direção à população. Conflitos abertos surgem apenas no caso de revoluções, entre aspas, nas quais as pessoas resistem ao uso do poderio estatal contra elas. Tanto o caso silencioso do Estado sem resistência quanto o caso da Revolução Aberta podem ser denominadas como violência vertical, entre aspas, violência do Estado contra seu público e vice-versa. No mundo moderno, toda a faixa de terra é governada por uma organização do Estado, mas há um número de estados ao redor do globo, cada um com o monopólio da violência de seus respectivos territórios. Não existe superestado algum com monopólio da violência sobre o mundo inteiro. Assim, um estado de anarquia, entre aspas, existe entre estados. Sempre foi fonte de admiração. Aliás, para este escritor, o fato dos mesmos conservadores que denunciam como lunática qualquer tipo de proposta para eliminar o monopólio da violência sobre determinado território e, consequentemente, deixando os indivíduos privados sem um soberano, deveriam ser igualmente insistentes em deixar os estados sem um soberano para resolver as disputas entre eles. A primeira é sempre chamada de anarquismo maluco, entre aspas. A última é aclamada como uma preservação da independência e da soberania nacional, entre aspas, contra um governo mundial, entre aspas. E assim, com exceção para as revoluções, cuja ocorrência é esporádica, a violência aberta e conflitos bilaterais no mundo tomam lugar entre dois ou mais estados, isto é, o que chamamos de guerra internacional, entre aspas, ou violência horizontal, entre aspas. Agora, há diferenças cruciais e vitais entre a guerra entre estados, por um lado, e as revoluções contra o Estado ou conflitos entre indivíduos privados, por outro lado. Uma diferença vital é a mudança na geografia. Em uma revolução, o conflito toma forma dentro de uma mesma área geográfica. Tanto os lacaios do Estado quanto os revolucionários habitam o mesmo território. Guerras entre estados, por outro lado, tomam forma entre dois grupos, cada um tendo monopólio sobre sua própria área geográfica, ou seja, toma lugar entre os habitantes de diferentes territórios. A partir dessa diferença, fluem consequências importantes. 1. Nas guerras entre estados, o escopo para o uso das armas de destruição modernas é muito maior, pois, se o escalonamento, entre aspas, do aparato bélico em um conflito internacional se tornar muito grande, cada lado destruirá a si mesmo com as armas direcionadas um contra o outro. Nenhum grupo revolucionário, nenhum Estado combatendo a revolução, por exemplo, podem utilizar armas nucleares um contra o outro.
Mas, por outro lado, quando os lados combatentes habitam diferentes territórios, o escopo para se utilizar do aparato bélico moderno se torna enorme, e o arsenal inteiro de devastação em massa pode entrar em jogo. Uma segunda consequência, a 2, é a de que, enquanto é possível para os revolucionários apontar seus alvos e confiná-los a seus inimigos do Estado e, portanto, evitando a agressão contra pessoas inocentes, apontar um alvo específico é muito menos possível em uma guerra entre Estados. Isso é verdade até mesmo com armas mais antigas e, obviamente, com armas modernas não há como apontar o que quer que seja. Ademais, 3. Visto que cada estado pode mobilizar todas as pessoas e recursos em seu território, o outro estado passa a considerar todos os cidadãos do país oponente como, ao menos, inimigos temporários e a tratá-lo de acordo, estendendo a guerra até eles. Assim, todas as consequências da guerra interterritorial fazem ser quase inevitável que a guerra entre estados envolverá agressão por parte de cada lado contra civis inocentes, os indivíduos privados, do lado oposto. Tal inevitabilidade torna-se absoluta com as armas modernas de destruição em massa. Se um atributo distintivo da guerra entre estados é a interterritorialidade, outro atributo único decorre do fato de que todo estado vive da taxação de seus súditos. Toda guerra contra outro estado, portanto, envolve o aumento e extensão da taxação, agressão sobre sua própria população. Conflitos entre indivíduos privados podem ser, e geralmente são, voluntariamente pagos e financiados pelas partes envolvidas. Revoluções podem ser, e frequentemente são, financiadas e combatidas por contribuições voluntárias da população. Mas as guerras dos estados podem ser travadas apenas através da agressão contra o pagador de impostos. Todas as guerras dos estados, portanto, envolve um aumento da agressão contra os pagadores de impostos do próprio Estado, e quase todas as guerras dos Estados, todas na guerra moderna, envolve a máxima agressão, que é o assassinato, contra civis inocentes governados pelo Estado inimigo. Em contrapartida, revoluções são geralmente financiadas voluntariamente e podem apontar com precisão sua violência aos governantes do Estado, e conflitos privados podem confinar sua violência aos reais criminosos. Os libertários, deste modo, devem concluir que, enquanto algumas revoluções e alguns conflitos privados podem ser legítimos, guerras dos estados sempre serão condenadas. Muitos libertários contestam da seguinte forma, abre aspas, enquanto também lamentamos o uso da taxação para guerras e o monopólio estatal dos serviços de segurança, temos de reconhecer que estas condições existem e, enquanto elas existem, temos de apoiar o Estado em guerras justas defensivas. Fecha aspas. A resposta para isso seria o seguinte, abre aspas, sim, como você disse, infelizmente Estados existem, cada um tendo o monopólio da violência sobre seu território. Fecha aspas. Qual deveria ser, então, a atitude dos libertários em face a um conflito entre Estados? O libertário diria, com efeito, ao Estado, abre aspas, ok, você existe, mas enquanto você existe, ao menos confine suas atividades à área que você monopoliza, fecha aspas. Em resumo, o libertário está interessado em reduzir o máximo possível a área de efeito da agressão estatal contra todos os indivíduos privados. A única maneira de fazer isso, em assuntos internacionais, é pela pressão por parte da população aos seus próprios estados a restringirem suas atividades à área a qual ele monopoliza e não cometer agressão contra outros estados monopolistas. Em suma, o objetivo do libertário é restringir qualquer estado ao menor grau de invasão de pessoas e propriedade possível. E isso significa a total aversão à guerra,
As pessoas debaixo de cada estado deveriam pressionar seus, entre aspas, respectivos estados a não atacar o outro e, caso um conflito ecloda, negociar a paz ou declarar um cessar-fogo o mais rápido possível. Suponha, além disso, que tenhamos essa raridade, um caso excepcionalmente claro onde o Estado tenta defender a propriedade de um de seus cidadãos. Um cidadão do país A viaja ou investe no país B, e então o Estado B agride sua pessoa ou confisca sua propriedade. Certamente, nossa crítica libertária argumentaria que aqui há um caso claro onde o Estado A deveria ameaçar ou entrar em guerra contra o Estado B para defender a propriedade de seu cidadão, entre aspas, visto que, como segue o argumento, o Estado tomou para si o monopólio da defesa de seus cidadãos, e ele então tem a obrigação de ir à guerra pelo interesse de qualquer cidadão, e os libertários têm a obrigação de apoiar tal guerra como sendo justa. Mas, novamente, o ponto é que todo Estado tem um monopólio da violência e, portanto, da defesa apenas sobre sua área territorial. Não possui o monopólio, de fato, sequer tem o poder sobre qualquer outra área geográfica. Logo, se um habitante do país A tem de se mudar ou investir no país B, os libertários devem argumentar que ele, desse modo, toma suas chances com o Estado monopolista do país B, e então seria imoral e criminoso o Estado A taxar pessoas do país A e matar numerosos inocentes no país B para defender a propriedade do viajante ou investidor. É necessário apontar também que não há defesa contra armas nucleares. A única defesa, entre aspas, atual possível é a ameaça de aniquilação mútua e, portanto, que o Estado não pode preencher totalmente nenhum tipo de função defensiva enquanto essas armas existirem. O objetivo libertário seria, portanto, independente das causas de qualquer conflito, pressionar os estados a não iniciar guerras contra outros estados e, caso uma guerra estourasse, pressioná-los a demandar paz e negociar um cessar-fogo e um tratado de paz o mais rápido fisicamente possível. Este objetivo, a propósito, está inscrito na Lei Internacional dos séculos XVIII e XIX, isto é, o ideal de que Estado algum possa agredir o território de outro, em suma, a coexistência pacífica, entre aspas, dos Estados. Suponhamos, entretanto, que apesar da oposição libertária, começou uma guerra e os Estados guerreando não estão negociando um tratado de paz. Qual então deveria ser a posição libertária? Claramente, reduzir o alcance da violência aos civis inocentes o menor possível. A antiga lei internacional tinha dois excelentes instrumentos para isso: as leis de guerra, entre aspas, e as leis de neutralidade, entre aspas, ou os direitos dos neutros, entre aspas. As leis de neutralidade são designadas a fazer com que qualquer guerra que surja seja restrita aos próprios estados que estão guerreando, sem agressão a outros estados ou, particularmente, às pessoas das outras nações. Daí a importância de tão antigos e agora esquecidos princípios americanos, tais como a liberdade dos mares, entre aspas, ou severas limitações sobre os direitos de países em guerra de bloquearem o comércio neutro com um país inimigo. Em suma, os libertários tentam induzir os estados neutros a permanecerem neutros em todo o conflito entre estados e induzir os estados em guerra a não violar os direitos dos cidadãos neutros. As leis de guerra, entre aspas, foram designadas para limitar o máximo possível a invasão dos direitos dos civis por parte dos estados em guerra, como o jurista britânico F.J.P. Veale colocou. Abre citação. O princípio fundamental deste código é o de que as hostilidades entre as pessoas civilizadas devem ser limitadas às forças armadas envolvidas no conflito. Fez uma distinção entre combatentes e não combatentes, ao estabelecer que o único objetivo dos combatentes é lutar entre si e,
Consequentemente, que os não combatentes devam ser excluídos do alcance das operações militares. Fecha a citação. Em suma modificada, que proíbe o bombardeamento de todas as cidades que não estão na linha de frente. Essa regra foi vigente em guerras na Europa Ocidental nos séculos recentes, até que o Reino Unido lançou bombardeios estratégicos em civis na Segunda Guerra Mundial. Agora, claro, o conceito inteiro é dificilmente relembrado. A própria natureza da guerra nuclear repousa na ideia de aniquilação de civis. Ao condenar todas as guerras, independente do motivo, os libertários sabem que eles podem muito bem estar variando os graus de culpa entre os estados por qualquer guerra em específico, mas a principal consideração para o libertário é a condenação de qualquer participação do Estado em guerras. Portanto, a política do libertário é aquela de exercer pressão sobre todos os estados para não começarem uma guerra, para pararem a guerra que começarem e a reduzir o alcance de qualquer guerra que persista para não ferir civis em qualquer um dos lados da guerra. Um corolário negligenciando a política libertária da coexistência pacífica de Estados é a rigorosa abstenção de qualquer ajuda estrangeira, ou seja, uma política de não intervenção entre os Estados. Abre citação, isolacismo, fecha citação, que é igual a neutralismo. Abre e fecha citação. Pois qualquer ajuda dada pelo Estado A ao Estado B acaba por 1. Aumentar a agressão da taxação contra as pessoas do país A e 2. Agrava a supressão por parte do Estado B dos seus próprios cidadãos. Se houver algum grupo revolucionário no país B, então a ajuda estrangeira intensifica essa supressão ainda mais. Até mesmo a ajuda estrangeira a um grupo revolucionário no país B, mais defensável, pois é direcionado a um grupo voluntário, opondo-se ao Estado ao invés de um Estado oprimindo sua população, deve ser condenada como, no mínimo, agravante da agressão da taxação em casa. Vejamos como a teoria libertária é aplicada ao problema do imperialismo, que pode ser definido como a agressão do Estado A contra pessoas do Estado país B, e a subsequente manutenção deste governo estrangeiro. Uma revolução das pessoas B contra o governo imperioso de A é certamente legítimo, contanto que o fogo dos revolucionários seja direcionado apenas contra os governantes. Muito foi sustentado, até mesmo por libertários, que o imperialismo ocidental em países não desenvolvidos deveria ser apoiado, pois seria mais vigilante em relação aos direitos de propriedade do que os sucessores dos governos nativos seriam. A primeira resposta é a de que, julgando o que pode seguir o status quo, é puramente especulativo, ao passar que os governos imperialistas existentes são todos bem reais e culpáveis. Além disso, os libertários aqui começam a focar na finalidade errada, no suposto benefício do imperialismo aos nativos. Eles deveriam, ao contrário, concentrarem-se primeiro no pagador de impostos ocidental, que é penalizado e forçado a pagar pelas guerras de conquista e, consequentemente, também pela manutenção da burocracia imperialista. Neste aspecto, os libertários devem condenar o imperialismo. Significaria a oposição libertária a todas as guerras que os libertários nunca podem tolerar mudanças, isto é, que os libertários estão consignando o mundo a um congelamento permanente de regimes injustos? Certamente que não. Suponhamos, por exemplo, que o estado hipotético de Moldávia atacou a Ruritânia e anexou a parte ocidental deste país. Os ruritanos ocidentais desejam se unir novamente a seus outros irmãos ruritanos. Como isso pode ser alcançado? Certamente, a rota da negociação pacífica entre os dois governos, mas suponhamos que os imperialistas de Moldávia se mostrem inflexíveis, ou que os libertários de moldavianos
possam pressionar seu governo a abandonar sua conquista em nome da justiça. Mas suponhamos que isso também não funcionou. O que fazer? Devemos ainda manter a posição da ilegitimidade de uma guerra possível? Desta vez da Ruritânia contra a Moldávia? As rotas legítimas são 1. Revoltas dos ruritanos ocidentais oprimidos e 2. Ajuda prestada por grupos privados da Ruritânia, ou para um fato como este, por simpatizantes da causa dos ruritanos em outros países, aos rebeldes ocidentais, seja ajuda na forma de equipamento ou de integrantes voluntários. Nós vimos no decorrer de nossa discussão a importância crucial para qualquer programa de paz libertário nos dias atuais da eliminação dos métodos modernos de aniquilação em massa. Tais armas, para as quais não há defesa, só garantem a agressão máxima contra civis em qualquer conflito, com uma possibilidade clara de destruição da civilização e até mesmo para a própria raça humana. A maior prioridade em qualquer agenda libertária tem de ser, portanto, pressionar todos os governos a concordarem com um desarmamento completo e geral até os níveis da polícia, com ênfase no desarmamento nuclear. Em resumo, se for para usarmos nossa inteligência estratégica, devemos concluir que os desmantelamentos da maior ameaça que já confrontou a vida e a liberdade da raça humana é, sem dúvida, muito mais importante do que desmunicipalizar os serviços de coleta de lixo. Não podemos encerrar nosso tópico sem dizer ao menos uma palavra sobre tirania doméstica, que é o acompanhamento inevitável da guerra. O grande Randolph Bourne percebeu que, abre aspas, a guerra é a saúde do Estado, fecha aspas. É na guerra onde o Estado realmente se manifesta, inflado em poder, em número, em orgulho, com domínio absoluto sobre a economia e a sociedade. A sociedade se torna um rebanho que busca a morte de seus supostos inimigos, erradicando e suprimindo toda a dissidência dos esforços de guerra oficiais, felizmente traindo a verdade em prol do suposto interesse público. A sociedade se torna um campo armado, junto com valores e da moral. Tal como Albert J. Nock uma vez fraseou de um exército de marcha. O mito básico que possibilita o Estado engordar, como a guerra, é a falsa informação de que a guerra é uma defesa do Estado aos seus cidadãos. Os fatos, obviamente, são precisamente ao contrário, pois, se a guerra é a saúde do Estado, é também seu maior perigo. Um Estado pode morrer, entre aspas, somente se for derrotado em uma guerra ou revolução. Na guerra, portanto, o Estado mobiliza pessoas freneticamente para lutar por ele contra outro Estado, com o pretexto de que é ele que está lutando pelas pessoas, mas isso tudo não deveria ocasionar surpresa alguma. Vemos isso também em outros rumos da vida, por quais categorias de crime o Estado persegue e pune intensivamente, aqueles contra cidadãos privados ou aqueles contra si mesmo? Os crimes mais graves no léxico estatal são quase invariavelmente não invasões de pessoas e propriedades, mas perigos a seu próprio contentamento. Por exemplo, traição, deserção de um soldado ao inimigo, falha em registrar-se ao recrutamento, conspiração para depor o governo. O assassinato é perseguido ao acaso, a não ser que a vítima seja um policial. Um Gott Soul Rutten, ou um chefe de Estado assassinado. A inadimplência em relação a dívidas privadas é, no mínimo, quase encorajada, mas a sonegação de impostos é punida com extrema severidade. Falsificar dinheiro do Estado é tratado de forma muito mais implacável do que forjar cheques privados, etc. Todas estas evidências demonstram que o Estado está muito mais interessado em preservar seu próprio poder do que em defender os direitos dos cidadãos privados. Uma palavra final sobre a conscrição. De todas as maneiras cuja guerra engrandece o Estado, essa é talvez a mais manifesta e mais despótica. Mas o fato mais marcante sobre a conscrição é a absurdidade dos argumentos apresentados a seu favor. Um homem deve ser alistado para defender sua liberdade, e talvez a de outro?
contra um Estado maligno que está além das fronteiras. Defender sua liberdade? Como? Sendo coagido a entrar em um exército cuja própria raison d'être é expurgar a liberdade? O pisoteio de todas as liberdades de uma pessoa, a calculada e brutal desumanização do soldado e sua transformação em uma eficiente máquina de assassinatos por capricho de seu oficial comandante, entre aspas? Pode algum Estado estrangeiro concebível fazer algo pior para ele do que seu, entre aspas, próprio exército está fazendo agora a ele por um suposto benefício? Quem está aí, ó Senhor, para defendê-lo contra seus defensores, entre aspas?